Olá, estamos iniciando mais uma edição do programa Consultório Médico na TV. As células-tronco são formadas por células que ainda não passaram pelo processo de diferenciação celular, ainda com capacidade de se dividir, dando origem a células saudáveis semelhantes às originais. Qualquer doença em que haja degeneração de tecidos pode ser tratada através do uso de células-tronco, que tradicionalmente são retiradas do cordão umbilical, além da medula óssea, e guardadas para seu uso futuro, no caso do surgimento de alguma patologia. Menos conhecido é o uso de células-tronco retiradas da polpa do terceiro dente molar ou siso, dentes de leite, e também através da bichectomia, que retira excesso de gordura da face. Procedimentos realizados por cirurgiões dentistas, explicados nesta edição do programa Consultório Médico na TV, pela especialista em reabilitação oral, Alexandra Calafange. Acompanhe antes uma matéria mostrando a importância das células-tronco em nossas vidas. Se depender das previsões dos pesquisadores, as próximas gerações verão um futuro que parece um filme de ficção científica, onde a medicina será capaz de regenerar nossos corpos através de algo microscópico, tão poderoso quanto polêmico: as células-tronco. Elas têm este poder porque ainda não passaram pela diferenciação celular, podendo se dividir, dando origem a duas células semelhantes às originais e se especializando em diversos outros tipos de células. Elas possuem a capacidade de reconstruir tecidos humanos, como ossos, cartilagens, vasos sanguíneos, pele, músculos, entre outros, contribuindo para o tratamento de doenças como AVC, mal de Alzheimer e de Parkinson, reconstrução de dentes, diabetes, entre outras. As células-tronco são retiradas do cordão umbilical, medula óssea, polpa do dente do terceiro molar ou cisto, e ainda através da técnica da bichectomia, que retira a gordura da face do rosto, harmonizando-o. No Brasil, empresas como a StemCorp de São Paulo se especializaram no armazenamento de células-tronco coletadas de todo o país para uso futuro, caso necessário, sendo pioneira na coleta de células-tronco mesenquimais, de diversas fontes, desde o cordão umbilical, polpa de dente e tecido adiposo. Uma revolução sem precedentes na medicina, só comparáveis a descobertas como a da penicilina na primeira metade do século XX. Doutora Alexandra, muito obrigada por participar do nosso programa Consultório Médico na TV e trazer as novidades. É um grande prazer trazer essa imensa novidade para a população. Vocês vão adorar o que nós temos pela frente. Doutora Alexandra, a novidade, né, que vamos agora fazer utilização de células-tronco em odontologia, é presente ou é no futuro isso? Lá e cá. Como assim? Na verdade, a utilização de células-tronco, ela já vem ocorrendo, mas muito em caráter experimental. Então, está acontecendo muito nas universidades, como linha de pesquisa. Mas os pacientes já podem aderir a fazer a captação e armazenamento dessas células-tronco para utilização futura. E quanto tempo já, hoje, aqui em Natal, já podemos fazer isso? Aqui em Natal já é possível sim de fazer a captação e armazenamento, mas a utilização está em processo de liberação para alguns tipos de procedimentos, tá bom? Então, a gente sabe que no Brasil a fonte de pesquisa principal é em São Paulo, na USP, ok? E lá na USP, o que está acontecendo? Muitas pesquisas já estão em fase de finalização, em conclusão, então daqui a pouquíssimo tempo vai estar liberado para toda a população utilizar. Então, Alexandre, você ainda está em pesquisa na universidade, por que trazer isso para a população? Porque a população já pode guardar essas células. E por que tanta pressa em guardar? Tem uma coisa muito bacana. Na hora que
eu deixo a célula no meu corpo, ela vai envelhecer, assim como nós envelhecemos, né? Então, ela vai sofrer danos de viroses, de infecções, radicais livres, má alimentação. Então, quanto antes o paciente fizer esse armazenamento das células-tronco, mais jovens e mais saudáveis para uma utilização futura, ou seja, um resultado melhor de tratamento. Doutora, e quando surgiu essa técnica? Aqui no Brasil, está sendo feita desde o ano passado a captação, tá? Existia há mais tempo, vocês já devem ter ouvido falar, de pessoas que fizeram coleta através do cordão umbilical. Mas essa coleta feita anteriormente, ela era do sangue que passava no cordão umbilical. Isso é feito durante anos. Então deve ter algumas pessoas que estão assistindo e que dizem, mas eu fiz de meu filho. E o que foi descoberto? Graças a Deus, temos muitos pesquisadores no mundo, as pessoas estudam bastante e cada vez mais estão aprimorando as pesquisas. E para quem perdeu, né, as células-tronco do tem muita coisa bacana. Então, olha só, o que foi descoberto? Que a célula-tronco extraída do sangue do cordão umbilical, ela tem um potencial muito pequeno. Ela era muito utilizada basicamente para leucemia. E aí, através das pesquisas, descobriram que o próprio cordão umbilical tinha muita célula-tronco. Eu vou tentar também não usar muito o termo técnico aqui, porque não vem ao caso, mas essa célula se chama mesenquimal. E ela tem um potencial gigantesco para se transformar em células de todo o corpo. Então, uma célula cardíaca, uma célula de osso, uma célula de cartilagem, para cabelo, entendeu? E o que foi mais bacana? Que descobriram também que essa mesma célula-tronco que vem do cordão umbilical, ela pode ser extraída através de células de gordura. Então, muitas mães podem, através de uma cesárea, não só fazer a coleta de célula-tronco de seu filho, mas como sua também. Tá? Então, uma pessoa com 35 anos, por exemplo, pode guardar sua célula-tronco e não tem que pensar que perdeu a oportunidade. Eu vou fazer só para meu filho, tá bom? E, além disso, vai fazer uma lipoaspiração. Na lipoaspiração pode ser feita, ao invés de jogar no lixo essa gordura, pode ser feita a captação de célula-tronco a partir disso. Alexandre, você é cirurgião dentista, o que você está falando de cesárea que não é sua área? O que você está falando de lipoaspiração que não é sua área? Eu, como cirurgião dentista, tenho 3 opções para o meu paciente. Primeiro, a cirurgia de bichectomia, que é a remoção do excesso de gordura da bochecha, que é a bola de bichar. Nela tem muita célula-tronco, e isso foi descoberto. Por quê? Porque muitos pacientes que passam por algum trauma de face, algum acidente, quando vão fazer uma cirurgia reparadora que se utilizava a gordura, via-se que tinha um grande potencial de reparação. Por isso que foi investigar e descobrindo que realmente tinha. Tá? Então, o cirurgião dentista pode ajudar o paciente na captação através da bichectomia, pode auxiliar com o dente de leite. Então, perdi a oportunidade na época que fui ter meu filho, não podia fazer através do cordão umbilical, ainda pode ser feito através do dentinho de leite. Agora, isso não pode ser feito de qualquer maneira. O dentinho que eu tirei, que eu já guardei, que está na caixinha, ele serve? Não, ele não serve, tá? Esse dente de leite, ele tem que ter aquele sanguinho dentro, que é a polpa, tá? Então, as células-tronco, elas estão dentro da polpa do dente. E aí, tem que ser feito dentro do consultório, para que seja feito da maneira correta, dentro do protocolo padrão. E a Alexandra não fez de meu filho quando ele nasceu. Também ele já tirou todos os dentes de leite. E agora? Ainda tem alguma chance? Ele não tem gordura para tirar de bichectomia. O que a gente faz? É possível também através dos dentes de siso, que são aqueles dentes lá de trás dos terceiros molares, que normalmente eles são extraídos após a adolescência. Entre 16 e 20 anos é a média. Então o dente de siso também é uma excelente fonte de captação de célula-tronco. Então, existe a fada do dente, doutora? Boa. Essa expressão eu não tinha escutado ainda, mas a fada do dente vai ser, sem dúvida, essa empresa que vai fazer a captação para poder fazer o tratamento da célula-tronco. Interessante. E para ganhar, assim, porque como é uma excelente oportunidade para armazenar essas nossas células-tronco, em que momento a gente pode fazer? Depende de qual vai ser o meio, não é? Se for de um dente de leite, por exemplo, a mãe, junto com o dentista que cuidar da criança, tem que avaliar o momento certo para esse dentinho ser extraído para que seja eficiente essa coleta, tá? Se for um dente de siso, é o melhor. Por quê? Porque é o adulto, o paciente. Então, na hora da cirurgia, a gente, se conseguir tirar ele inteiro,
vai estar totalmente protegida a polpa e aí vai ser uma grande fonte de célula-tronco. E na bichectomia é só planejar previamente a cirurgia. Então, tudo isso é só combinar com a empresa que vai fazer a coleta para o paciente. Para o profissional não muda em nada a rotina do que vai ser feito de procedimento, tá bom? Então, a única mudança é a gente colocar o material dentro do coletor e enviar para fazer esse armazenamento. Hoje não se faz a coleta aqui, né, doutora? Infelizmente, ainda não. Então, aqui no Brasil, só existe laboratório para fazer armazenamento em São Paulo. Mas o transporte, o trajeto é muito fácil, é muito simples, é só ser combinado, isso é bem tranquilo de ser feito. Então, o paciente ele tem esse acesso, né? O seu consultório ele acaba indicando um laboratório seguro para o paciente. Sim, o paciente faz tudo direto com o laboratório, mas a gente tem que indicar porque, infelizmente, existem laboratórios que não são tão bem capacitados, né? Então, não adianta você investir num sonho que não possa ser concretizado mais à frente. Doutora, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. As células-tronco podem ser retiradas do dente de leite a partir dos 6 anos. Em menos de 12 horas, perdi minha filha para a dengue. Ela tinha um sorriso tão bonito. A hora que eu vi ela entubada, aquele olho pedindo socorro, eu vi que eu estava perdendo minha filha. Um simples mosquito pode marcar uma vida. Um simples gesto pode salvar. Elimine os criadouros do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja a vida. Governo Federal. A leucemia é um tipo de câncer que pode atingir crianças e adolescentes. Fique atento aos sinais e sintomas. Palidez repentina, manchas roxas pelo corpo e dores persistentes nos ossos podem ser sinais de leucemia. Procure um pediatra e tire suas dúvidas. Lembre-se, na cura do câncer infanto-juvenil, quanto mais cedo, melhor. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Consultório Médico na TV, que entrevista a especialista em reabilitação oral, doutora Alexandra Calafange. Doutora Alexandra, no último bloco, você citou sobre a extração do dente de leite da criança. Mas essa extração do dente, né, tem tão pouco, seria o... Se é suficiente? Se é suficiente esse tanto de sangue que sai do dente de leite, é possível fazer a armazenagem? Esse sangue que nós verificamos no dentinho de leite, ao retirar, eles são provenientes da polpa dentária. E por isso que ele é cheio dessas células-tronco, tá? Então, tem que ser combinado com o profissional para fazer a remoção, para que tire com a quantidade suficiente para que seja feita esse armazenamento, certo? E, mesmo sendo num volume muito pequeno, existe tecnologia para fazer a multiplicação de células. Então, basta que as que forem sejam viáveis. A partir disso é multiplicado. E uma coisa muito bacana é a seguinte, por exemplo, foi feita a coleta, armazenamento de uma criança com 7 anos de idade. Aos 10, ela sofreu uma queimadura. E aí foi desenvolvido um spray para tratar essa queimadura com as células-tronco da criança. E aí já usou. E se quando ele tiver com 80 anos precisar tratar Alzheimer com célula-tronco também, e agora, perdeu? Não. Sendo um tratamento eletivo, como que é feito? Você tira uma parte, faz a multiplicação e utiliza para aquele problema. Mas a sua base, o que você fez desde o começo, está lá. Então, quantas vezes você precisar durante a vida, você tem essa base fonte aqui para fazer essa multiplicação, tá bom? Então, o que importa é que seja feito o armazenamento da maneira correta para ser enviado e a partir de lá ser tratado. Se o material que chegou lá foi viável, tudo bem, a partir disso eles multiplicam para o tanto que o paciente venha precisar. E essa segurança do armazenamento e do transporte, como não é feito aqui, como será? Isso é uma coisa que me afligiu muito quando eu comecei a saber, porque moramos numa cidade quente e longe, não é? Então, tem que existir muito compromisso da empresa que vai fazer isso. Então, qual que é o protocolo?
deles. No coletor que vem tem um chip, e esse chip ele fica marcando a temperatura desde que foi feito a coleta até chegar lá. Então, a primeira coisa a chegar em São Paulo é eles pegam o chip, colocam no computador e verificam se ficou dentro da temperatura padrão para não ter nenhum comprometimento nessas células. Tá? O coletor que a empresa envia, ele tem que ter uma solução antifúngica e antimicrobiana para que não exista nenhum tipo de contaminação, certo? Então, antes de começar a ter a multiplicação e o armazenamento, o laboratório vai ter que certificar de que tudo que chegou lá chegou dentro do padrão para que o paciente possa utilizar mais à frente. E esse armazenamento é longínquo? Então, o armazenamento é feito naqueles tanques, sabe aqueles filmes de ficção científica que fica o nitrogênio líquido assim, a fumacinha? Certo? Ele é feito nesse nitrogênio. Por quê? Porque tem que ficar em baixíssima temperatura para que a célula pare de envelhecer. Então, é feito todo dentro do ambiente. Para você entrar lá, tem que estar todo paramentado para não haver contaminação. E cada paciente tem como se fosse um casulo. Nesse casulo vão ficar as células tronco dele. E ele vai ficar lá. Num dia que precisa solicitar, eles vão tirar uma parte e fazem a multiplicação. Então, é aquela história. Se você tira e vai colocar nessa temperatura, para o metabolismo dessas células. E elas ficam lá, jovens, até um dia que você precisa. Então, precisou usar com 80 anos, com 90 anos, se você retirou aos 7, ela vai ter 7 anos. Que aí vai ter um resultado fantástico de opções de tratamento. Doutora, e quem faz a célula, né? Que faz o armazenamento das células tronco? Ele pode ser utilizado para os familiares? Ainda existem muitas pesquisas. Hoje, no mundo, existem em torno de 800 pesquisas que estão ocorrendo. Como eu falei no começo, muitas delas estão em fase de finalização, né? Mas a proposta é que um familiar que tem algum problema hereditário, ou seja, uma má formação, ele possa utilizar de algum irmão, de um pai, de maneira que seja compatível, tá bom? Mas ainda está tudo em fase de conclusão de pesquisa. Mas já está bem avançado, né, bem doutora? avançado, já vai chegar tudo isso para a gente. E, doutora, no caso, quando existe a perda de dentes precocemente, né? Há possibilidade de reabilitar essas estruturas dentárias? Sim, uma das pesquisas, não é só uma, das pesquisas está exatamente na reparação dos dentes. Tá? Então, a célula tronco também ela pode estimular a formação de osso como a formação dentária. Então, com certeza vai ser uma das ferramentas que nós vamos poder lançar a mão para reabilitar os pacientes. E o potencial de multiplicação do dente de leite é maior do que o dente permanente? Na verdade, se você chegar lá com uma célula boa, existe tecnologia para fazer multiplicação. Tá? Então, era uma coisa também que ficava muito na minha cabeça. Será que a gordura da bichectomia, a célula tronco dela é melhor do que a da gordura abdominal? Por quê? Por que isso passava muito na minha cabeça? Porque a gordura abdominal que a gente faz a remoção é uma gordura inflamada. Já a gordura da bichectomia é uma gordura existente desde que nós nascemos. Será que essa aqui, a célula tronco daqui, é melhor do que a daqui? Mas as pesquisas mostram que não, que o potencial delas é o mesmo. Então, da onde o paciente possa fazer coleta, vai ter um bom resultado. É uma célula boa, né? É uma célula boa. Doutora, e quais são as doenças que podem ser curadas com a utilização da célula tronco? Tá. Existem diversas patologias e a tendência mundial para basicamente todos os tratamentos vai ser tratar com célula tronco. Hoje as pesquisas estão muito voltadas para lesões cerebrais, acidente vascular cerebral, mal de Alzheimer, mal de Parkinson, calvície, olha que interessante. Queimaduras, problemas pulmonares, problemas de retina, surdez, via odontológica, perda dentária, perda óssea, reconstrução dentária, reconstrução de face. Também está sendo muito utilizado nas pesquisas para a parte de preenchimentos faciais. E os resultados estão sendo encantadores. Isso faz uso em cirurgia plástica, por exemplo? Vai acontecer. Então, qual é a tendência? Existem muitos pacientes que fazem uma lipoaspiração e em seguida uma limpoenxertia, por exemplo. Lipoaspiração abdominal e em seguida limpoenxertia no glúteo. Então, a lipoenxertia da gordura junto com a célula tronco para trazer resultados mais previsíveis. Assim como isso também vai ser utilizado da seguinte maneira. O paciente faz bichectomia, tem um bigode chinês pronunciado. Então, a gente tira a gordura da bichectomia e reinjetar com a célula tronco. De maneira que vai ter um resultado
mais favorecido. Então, no Peru, as pesquisas são super avançadas. Então, é questão de pouco tempo disso acontecer. Não existe ainda, não é uma realidade hoje no Brasil, né? Não está sendo uma realidade de consultório. Ainda está nas universidades. Então, a USP, que é a Universidade de São Paulo, já está trazendo isso com grande eficiência, com grande eficácia. Mas, como eu falei, ainda está em processo de liberação, mas é um futuro muito próximo. Então, é importante passar para o público essas inovações, né? Sem dúvida. Por quê? O paciente vai fazer uma bichectomia, jogou a gordura fora, depois diz, se eu soubesse que eu podia ter guardado, então a gente tem que passar isso para o paciente. Doutora, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. A partir dos 16 anos, também são retiradas células-tronco dos dentes de siso. Os tumores de origem muscular podem atingir crianças e adolescentes. Fique alerta! Observe o aparecimento de tumores na cabeça, pescoço, braços e pernas. E não se esqueça de consultar o pediatra o mais rápido possível. Lembre-se, na cura do câncer infanto-juvenil, quanto mais cedo, melhor. Voltamos com o terceiro bloco do programa Consultório Médico na TV, que entrevista a especialista em reabilitação oral, doutora Alexandra Calafange. Doutora Alexandra, o armazenamento das células-tronco estão aptos hoje, todos os profissionais aqui do Rio Grande do Norte? Sim, qualquer profissional da área da saúde que esteja habilitado pode fazer o armazenamento para o paciente. Na verdade, a gente não faz o armazenamento propriamente dito. A gente vai fazer o quê? Possibilitar o paciente de realizar esse armazenamento. Então, se você está grávida, tem vontade de fazer de seu bebê ou o seu também, é só conversar com a sua obstetra, que isso é possível de ser feito. Não vai mudar em nada a rotina. Então, a única coisa que vai acontecer é ou a própria obstetra ou então a enfermeira habilitada, que tem que ter esse treinamento para poder você fazer e não perder o material, né? Vai fazer isso e vai mandar para lá. Um cirurgião plástico pode fazer, como eu falei, a parte de lipoaspiração e pode ser utilizado também. E o cirurgião dentista, dente de leite, dente de siso e gordura da bichectomia. Então, isso é totalmente liberado que seja feito. É importante esclarecer que ainda não é rotina a utilização dessas células nos pacientes, porque as pesquisas estão terminando de ser concluídas. É um futuro muito próximo. Mas é como eu falei, se você vai se submeter a algum procedimento, vai principalmente fazer a remoção de um dente que você tirou, não vai voltar mais. Então já aproveita para fazer isso como o quê? Prevenção. Tanto para alguma doença que possa surgir futuramente, como para algum tratamento estético, que é tendência também de todos os tratamentos. Então já existem cremes hidratantes que usam célula-tronco. Então, a tendência de todos os tratamentos estéticos e funcionais é utilizar a célula-tronco. Por quê? O potencial é fantástico. E é natural, né? Da própria pessoa. Doutora, então precisa de um laboratório? Tem custo? É mensalidade? Como é? Precisa. Em São Paulo, que é a cidade fonte para você procurar, existem 7 laboratórios que fazem esse tipo de armazenamento. É importante que antes de fazer, siga a recomendação do profissional para que ele tenha conhecimento, diga se é um laboratório sério para que você não seja enganado, não é? Esses laboratórios, eles têm que mandar um contrato, então, para que você se sinta assegurado pelo que está fazendo, porque você tanto vai ter que fazer a contratação para a coleta e o armazenamento, como depois a manutenção disso aí. Então, é importante demais que você tenha certeza que é um laboratório sério, para que você saiba que mais na frente, se for daqui a 30, 40, 50 anos, que seja um laboratório que seja bem consolidado, não é? Então, tem que ver quem é a equipe que faz parte, então tem que ter toda a parte de Anvisa dentro dele, tá certo? Tem que estar todo dentro do alvará de vigilância sanitária. Então, antes de fazer, a gente tem isso disponível na internet, você pesquisar, ver se não tem nenhuma reclamação com esse laboratório, se não teve nenhum problema, para que um sonho não se transforme num pesadelo, ao contrário. Né, que você guarde isso aí e que no futuro você consiga abreviar qualquer doença ou potencializar resultado do tratamento estético.
Doutora, e as células-tronco também possuem capacidade para reconstruir tecidos? Sim. Esse é o grande tchan das células-tronco, né? Então, a maioria dos times de futebol do Brasil, os maiores times, já estão fazendo isso para seus jogadores. Por quê? É muito comum o jogador de futebol ter lesão em articulação ou lesão muscular. E aí, uma das pesquisas, há várias pesquisas na verdade, elas estão voltadas para o quê? Para a regeneração de cartilagens, músculos e ossos. Então, dessa maneira, os jogadores que custam muito caro, eles vão conseguir se recuperar bem antes do tempo, através do tratamento de célula-tronco. Então, a realidade que está aqui, ó, muito próxima. Já tem vários clubes do Brasil que já estão fazendo isso aí. Olha, então a realidade seria para os clubes do Brasil que já está acontecendo. Então, eles já estão fazendo o armazenamento e estão só aguardando a liberação para poder começar a tratar os jogadores deles. E também existe a técnica de melhora da autoestima da bichectomia, né? Com células-tronco também, doutora? Sim, como eu falei, né? Quando o paciente vai realizar a bichectomia, o que a gente faz com a gordura? Joga fora. A gente joga no lixo contaminado. Então, se você pode fazer a utilização dessas células-tronco para, até também mais na frente, algum preenchimento facial ou para tratar alguma doença, faça. Mas também você pode dizer, Alexandra, eu não tenho mais dente de leite, eu não tenho dente de siso e eu também não quero fazer bichectomia. E agora? Eu não quero mudar a minha face. A partir de 1 ml já é possível de você fazer o armazenamento dessas células-tronco. Então, se a gente tirar 1 ml de gordura do paciente, da face do paciente, não vai mudar a face. Então, se você quiser fazer somente para fazer a coleta sem mudar o seu perfil facial, isso é possível também. Tá? Então, se o paciente quer fazer para ficar com aquele perfil da face diamante, para melhorar a mordedura de bochecha e também otimizar essa coleta de célula-tronco, ótimo. Mas se ele quer fazer só a coleta de célula-tronco, não tem problema. A gente faz como se fosse uma biópsia, uma pinçazinha, e a recuperação é muito tranquila. O paciente não vai sentir dor pós-operatória, não tem grandes repousos, é muito tranquilo. Doutora Alexandra, a odontologia regenerativa é o futuro do avanço da medicina hoje, né? Na verdade, regeneração é o futuro de toda a parte da saúde. O que os pesquisadores estão em mente é sempre fazer o quê? Colocar nosso corpo para trabalhar. Então, por isso que a tendência de todos os tratamentos serem a partir dessas células-tronco. Né? Então, por isso que a gente está dizendo o tempo todo, batendo nisso e dizendo para os pacientes, nós, enquanto profissionais de saúde, temos a obrigação de explicar que você tem a possibilidade de coletar e guardar para tratar isso aí. Certo? Então, se você vai fazer algum procedimento, converse com o seu dentista, converse com o seu cirurgião plástico, converse com o seu obstetra sobre essa possibilidade, porque está muito perto de acontecer todas as possibilidades de tratamento. E as pesquisas mostram resultados fantásticos. Tá? Eu já vi uma pesquisa de um paciente que sofreu queimadura de 2º e 3º grau no corpo, e ele fez um tratamento com célula-tronco, isso nos Estados Unidos, e ele ficou sem cicatriz. Então, são coisas que emocionam, né? Então, a gente às vezes tem um familiar que está sofrendo com mal de Alzheimer, por exemplo, a gente sabe que é uma doença tão triste, e você saber que isso pode ser tratado com célula-tronco é fantástico, né? Parkinson, que é uma doença que limita muito a vida social do paciente, você saber que você pode tratar também. E lesão cerebral, então. E a calvície, que é uma coisa que atormenta tanto, né? Tantos homens que estão, e até mulher também, que está perdendo muito cabelo. E muitas vezes o implante capilar não é uma realidade tão próxima, o paciente não pode submeter uma cirurgia, não é? Então, com certeza, isso vai melhorar em muito a qualidade de vida das pessoas. Vai trazer a qualidade de vida e a longevidade também, né, doutora? Sem dúvida. Então, você recomenda o armazenamento das células-tronco? Se eu recomendo para minha família, eu recomendo para todos os meus pacientes. Eu fiquei encantada com essa possibilidade e eu acho muito importante a gente passar isso para a população, para que se tenha conhecimento disso. Doutora, eu quero agradecer a sua participação e trazer essa inovação para o nosso programa e passar para o nosso público, que é muito importante. Muito obrigada, estou à disposição para o que vocês precisarem. Obrigada, doutora. Estamos encerrando mais uma edição do programa Consultório Médico na TV, prometendo voltar na próxima semana com mais um programa inédito. Compartilhe, curta nossas redes sociais e acesse nosso canal no YouTube. Até a próxima semana!